Desde que uma criança nasce, ela utiliza os seus movimentos e a sua linguagem corporal para se comunicar. Essa é a maneira de interagir com os pais, para poder se movimentar, para conhecer o mundo e, o mais importante, conhecer a ela própria. Esse processo de compreensão deixa marcas que se transformam em aprendizado que é incorporado na sua vivência. É no corpo onde ocorre essa experiência psicomotora de um indivíduo, o que traz uma dinâmica de informações e diversão, o que completa a sua formação como ser humano. A psicomotricidade é o estudo que tem como objetivo compreender o ser humano por meio do seu corpo em movimento e a sua linguagem não verbal em relação ao seu mundo interno e externo. Partindo de observações e da necessidade de conhecer as suas funções orgânicas em sua totalidade e também entender os sentimentos, emoções e a importância de se criar hábitos e atitudes integradas. Segundo Garaldi, o corpo é o instrumento mais importante que o ser humano disponibiliza para trabalhar e se transformar. A pessoa, quando dança, utiliza o corpo experimentando diversas sensações, descobrindo inúmeras possibilidades de se movimentar, de se conectar consigo mesmo, descobrindo formas de se sentir bem com o seu próprio corpo. Essa ciência é sustentada por 3 conhecimentos básicos: o movimento, intelecto e o afeto, pois é no corpo onde se dá toda a experiência psicomotora. Portanto, o foco desta pesquisa é de se compreender a importância da linguagem corporal na vida do ser humano e em seu aprendizado. Afinal, as questões corporais atravessaram os séculos de histórias e se mantêm ainda hoje como um dos mais importantes assuntos a serem discutidos. A busca por entender a consciência do corpo, suas mobilizações, processo educativo e o domínio dos movimentos mais complexos. Entendendo esse processo, poderemos então mediar o processo de como olhamos para outras pessoas, como nos olhamos e como lemos o mundo à nossa volta. Ao completar essas etapas de maneira saudável, poderemos atuar na nossa sociedade e juntos, como futuros pedagogos, poderemos construir um mundo melhor para as próximas gerações. O PCN, volume 1, página 107, diz: utilizar as diferentes linguagens verbal, matemática, gráfica, plástica e corporal como meio para produzir, expressar e comunicar suas ideias, interpretar e usufruir as produções corporais em contextos públicos e privados, atendendo às diferentes intenções e situações de comunicação. Portanto, bem-vindos ao universo da linguagem corporal na educação. Os movimentos na linguagem corporal devem ser valorizados na educação infantil, pois a necessidade de trabalhar o corpo e também para que a criança se reconheça através de muitas linguagens que geram expressões próprias e crie possibilidades de integração do corpo e mente. É fundamental que a criança promova a construção de sua própria identidade e autoimagem, desenvolvendo assim suas capacidades motoras. Um indivíduo que conhece a si mesmo adquire domínio sobre seus movimentos e a sua relação com o mundo externo. Se o desenvolvimento psicomotor for mal constituído, poderá apresentar problemas na escrita, leitura e entre tantas outras. As crianças vivem e demonstram seu estado afetivo com o corpo inteiro. Se estão alegres, naturalmente pulam, correm e brincam. Ou tristes, encolhem-se. Sua expressão corporal é reveladora no que sente. Segundo Carmo Júnior, quando negamos à criança de se expressar através de movimentos, quebramos uma corrente que começa em suas primeiras experiências vividas e forçamos um aprendizado progressivo e latente. A linguagem corporal é o domínio humano em demonstrar ideias e sentimentos, através dos sons e gestos específicos, sendo instrumentos pelo qual a inteligência é desenvolvida, dando à criança a possibilidade de expressar suas emoções, reconhecer e valorizar sua própria imagem, aprendendo seus limites e suas potencialidades, bem como explorar e orientar-se no espaço. Assim, desconstruindo a ideia de
que a criança precisa ficar quieta em uma cadeira, o docente cria e dispõe as condições, sendo um facilitador da expressão e espontaneidade, também sendo responsável em trazer propostas, organizar materiais e dispor em espaço físico, permitindo a interação com a música, o desenho e outras crianças neste processo de ensino-aprendizagem. Deste modo, o trabalho de desenvolvimento com relação à linguagem corporal precisa prever a formação de base, indispensável para o seu desenvolvimento motor, afetivo e psicológico, proporcionando a criatividade e o aprendizado. Na escola, as crianças ficam rodeadas de colegas e professores, assim, desenvolvendo o poder de cultivar para si novos referenciais de comunicação. A linguagem corporal é um dos meios de comunicação que deve ser aplicado no ensino das crianças. Neste processo maior, fica o vocabulário e as possibilidades de comunicação através da linguagem corporal. É fundamental que o professor mostre diversos meios para que as crianças possam se expressar na sala de aula. Como estudioso Foucault afirma que o comando na educação não se firma apenas em ensinar ou impor uma série de gestos definidos. Coloca-se melhor a ligação entre gestos e atividades globais do corpo que a sua condição. As crianças adoram se movimentar. Suas expressões corporais demonstram seus sentimentos, como felicidade, tristeza, entre outros. Sendo assim, a linguagem corporal exerce um papel essencial, pois toda criança busca experiências em seu próprio corpo ao formar conceitos e esquema corporal. A linguagem corporal vem sendo estudada por profissionais em psicologia e sociologia que detectam sentimentos e expressões, que não se comunicam apenas com palavras e também com o comportamento físico. Podemos trabalhar no desenvolvimento do aluno em conjunto com a linguagem corporal em diversas atividades, como jogos, circuitos motores, percepção sensorial e de identificação de partes do corpo, entre outros, sempre favorecendo o lúdico e a imaginação da criança. Para Vallon, teórico do campo educacional, a ação motora é a base para o surgimento e aprimoramento das formações mentais. A linguagem não é só verbal, é mais que palavras, é postura, gestos e sentimentos. O movimento é uma forma que comunica estados, sensações e ideias. Sendo assim, a linguagem corporal é de grande serventia no ensino, pois se aplica algo inovador e dinâmico. As crianças sentem e pensam o mundo de uma maneira muito peculiar, pois possuem uma natureza singular que se evidencia no momento em que interagem com o meio em sua volta, num esforço para compreender o mundo. Utilizam as mais diferentes linguagens para se comunicar, para não apenas entender, mas sim criar e recriar os significados que demonstrarão sua realidade. Talvez a compreensão dessas peculiaridades da criança seja o maior desafio da educação infantil e, por consequência, dos profissionais que atuam com esses segmentos de ensino. Não basta apenas o profissional somente observar, é preciso fazer junto, explorar o espaço, de modo que percebam sua capacidade de superação por meio dos movimentos. A criança descobre o mundo a cada dia, portanto, a educação infantil temos um lugar de descobertas. O professor deve estar atento ao corpo e ao movimento da criança, pois ela demonstra em sua expressão corporal seus sentimentos, e cada um com sua maneira de relacionar e interagir com os outros. Também conseguimos verificar o seu modo de pensar, sua forma de aprender. Para Freire, o corpo é a nossa realidade terrena, o que se prova pela motricidade. Se há um sensível e um inteligível, um cérebro e um espírito, estão todos integrados numa mesma realidade, pois nada mais significaria, sequer seriam fora da totalidade que os integra.
Estes corpos em movimento, corpos vivos, ativos e comunicativos, são seres humanos em construção, em um constante processo de aprendizagem. Everywhere that I go, even in the shadows.